Hello students, olá alunos, welcome to our English class, bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Meu nome é Camila, my name is Camila, e na aula de hoje nós vamos estudar sobre W8 questions. O que seriam esses W8 questions? Vamos aqui na tela que eu vou explicar para vocês. As question words são pronomes interrogativos utilizados para fazer perguntas em inglês. Elas são empregadas antes dos verbos auxiliares e modais. Com exceção do how, que significa como, todas as palavras começam com W8 ou WH e por isso são chamadas de W8 words. W8 significa W e H em inglês, tudo bem, pessoal? Aqui na imagem eu trouxe um breve resumo para vocês observarem o que significa cada uma delas e como que vocês vão poder utilizar, tá? O who, que significa quem, você vai utilizar com pessoas ou seres animados, nesse caso aqui animais e pessoas, tudo bem? O what significa o que e você vai utilizar com objetos. Então, aqui ao redor da palavra what, você tem uma ideia, né, de quais objetos você vai poder utilizar para falar quando você se referir a utilizar what. O when significa quando e você vai utilizar para falar do tempo. Pode ser do dia, da noite, dias da semana, horários, todos eles vão estar relacionados quando você falar when, quando. E o where é utilizado para você falar de locais. Então, toda vez que você falar de algum local, seja no mapa, seja na cidade, enfim, você vai utilizar o where. Então, agora nós vamos ver cada uma dessas palavras aplicadas a uma frase e vocês vão ver como que essas W8 words funcionam, tudo bem? Vamos ao primeiro exemplo. Você que praticamente utiliza ou assiste muitas séries, filmes ou até mesmo jogos, né? Você pode perceber que na sua tela, antes de você entrar, né, nesses locais, você vai ver a frase na tela Who's watching? Ou então, né, quem está utilizando, quem está assistindo, aqui nesse caso nós temos o watching, que significa assistir, né? Quem está assistindo? E aí você vai lá e clica no seu perfil para entrar nessa plataforma. E então, no caso, o who, ela significa quem. É utilizado para perguntar sobre pessoas, por exemplo, who's watching, né? E aí é a frase que eu traduzi para vocês, quem está assistindo? Então, who vai ser sempre utilizado com pessoas. Agora vamos para o segundo exemplo. Nós temos aí when. When em inglês significa quando, como eu falei para vocês no início da aula, em português, e é utilizado para se referir a um ponto específico no tempo, seja no passado, no presente ou no futuro. Pode ser usado em algumas perguntas sobre datas, como por exemplo, quando é o seu aniversário, horários, ou em frases que indicam quando algo aconteceu. Por exemplo, when is the next vacation? Quando são as próximas férias? Observem aí que esse when, ele vai vir aqui no início da frase, nesse caso, né, interrogativa, é uma pergunta, ela está vindo aqui no início da frase. Na segunda frase nós temos, I went to the store when I was free. Eu fui à loja quando eu estava livre. Observem que nessa frase afirmativa, o when, que significa quando, ele vai vir aqui lá basicamente no meio da frase, ok? Então, ele está sendo utilizado para fazer uma justificativa, uma afirmativa. Então, ele when, né, o quando, também vai ser utilizado. Tudo bem? Vamos continuar agora para o próximo W8 question, né? A palavra com WH, que é o what. What é um pronome interrogativo em inglês que se traduz por o que, ou qual, ou quais.
em português. É usado para fazer perguntas sobre coisas, objetos, ideias ou ações. Nós temos agora alguns exemplos de uso que vocês estão vendo aí comigo. O primeiro, what do you want to eat? O que você quer comer? Observem que eu estou falando de no caso, um objeto, né? Então, eu vou usar o what também. No segundo, nós temos what happened to the car? O que aconteceu com o carro? Eu estou perguntando sobre uma ação, né? Algo que já aconteceu, então eu também estou utilizando o what, até porque o carro também é um objeto, tudo bem? Próximo W8 question agora na tela para vocês é o where. Como que nós vamos utilizar e quando utilizamos o where? O where é um W8 question word, pronome interrogativo, usado para perguntar sobre um lugar, ou seja, a localização de algo ou de alguém. Traduz-se como onde, aonde ou de onde, dependendo do contexto. Por exemplos, o primeiro aqui, where do you live? Onde você mora? Então, eu estou querendo saber sobre uma localização, sobre um local, eu estou perguntando onde, então eu vou utilizar o where, tudo bem? Na segunda pergunta, where is the supermarket? Onde fica o supermercado? Então, eu estou também falando sobre uma localização de um local, então eu também vou utilizar o where. Estamos chegando ao fim da nossa aula, vamos fazer uma breve revisão, let's review. Nós acabamos de falar sobre as W8 questions e o que significam esses pronomes interrogativos, né? E o que significa e quando nós podemos utilizar através de alguns exemplos que eu também dei para vocês, que eu falei para vocês, sobre pronomes interrogativos. E essa foi a nossa aula. Para mais informações, vocês podem pesquisar nas nossas referências e eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo da aula de hoje. Vamos ler primeiramente a tirinha e aí logo em seguida nós vamos responder as atividades, tudo bem? Vamos lá. Ele pergunta para a mãe dele, "What's for dinner?" E ela responde, "Salmon." E aí, ele no segundo quadrinho fala, "Salmon, bleach." No terceiro quadrinho, a mãe dele responde, "Calvin, one of these days your face is going to freeze like that." E aí, no quarto quadrinho, ele diz, "Wow." Então, na tirinha, Calvin pergunta à sua mãe, "What's for dinner?" O que tem para jantar? A partir da resposta da mãe e a reação de Calvin no segundo quadrinho, é possível inferir que... Então, pessoal, no comando da questão, vocês podem observar que a pergunta está se referindo ao segundo quadrinho. Então, quando vocês estiverem lendo as questões, geralmente, apesar de vocês talvez não souberem o que está, como que diz essas palavras em português, a tradução, vocês vão direcionar a leitura de vocês de acordo com o enunciado. Então, vamos focar aqui no segundo quadrinho, que é onde vai, muito provavelmente, estar a nossa resposta. Tudo bem? Vamos lá. A primeira alternativa diz, Calvin gosta muito do alimento, demonstrando sua reação de satisfação. Letra B. Calvin fica surpreso, pois não esperava jantar salmão. Letra C. O personagem não gosta do alimento, expressando reação de nojo. Letra D. O W8 question what, o pronome interrogativo what, foi usado porque a frase se refere a uma pessoa. E letra E. A mãe de Calvin não sabe dizer o que tem para jantar. Então, qual dessas opções você acredita que se encaixa melhor na nossa resposta quando nós fazemos referência ao segundo quadrinho? Vamos lá voltar na letra A.
A alternativa diz que ele gosta muito do alimento e demonstra sua reação de satisfação. Olhando para o segundo quadrinho, é isso que a nossa resposta está dizendo? Ele está de acordo com a nossa resposta? Não, você pode observar que ele não está muito feliz, então a letra A não é a nossa resposta, não confere com o nosso gabarito, tudo bem? Na letra B nós temos, Calvin fica surpreso, pois não esperava jantar salmão. Também não é a nossa resposta, até porque ele não faz uma cara de surpresa, ele não está surpreso, então também não é. Na letra C nós temos, o personagem não gosta do alimento, expressando reação de nojo. Opa, você pode perceber que pode sim ter algo a ver, mas vamos ler as demais alternativas, ver se elas também podem se encaixar, tudo bem? Opa! Na letra D, o W8 question what foi usado porque a frase se refere a uma pessoa. Nesse caso aqui, não seria a nossa resposta porque what significa o que e ele se refere a objetos. Então, nesse caso, não se refere a uma pessoa. Tudo bem, pessoal? Na letra E, nós temos a mãe de Calvin não sabe dizer o que tem para jantar. Também não é a nossa resposta, né, pessoal? Até porque no primeiro quadrinho ele pergunta para ela o que tem para jantar e ela responde que é salmão. Então, a nossa resposta, o nosso gabarito é realmente a letra C. Por quê? A partir da resposta da mãe dele, que é salmão, ele reage, ele não gosta do alimento. Então, por isso que ele vai expressar a sua reação de nojo. Então, letra C é o nosso gabarito na pergunta número 1. Vamos agora para a questão número 2. Vocês também vão ler comigo. Nós temos aí outra tirinha de Calvin. Ele começa perguntando, "Where's my jacket?" E aí ele vai falando, "I've looked everywhere. Under the bed, over my chair, on the stairs, on the hall floor, in the kitchen. It's just not anywhere." E aí no último quadrinho ele termina, "Oh, here it is. Who put in the stupid closet?" E aqui, mais uma tirinha de Calvin envolvendo os W8 questions, os pronomes interrogativos, que foi o que nós estudamos na aula de hoje. Nós temos aí na tirinha 2 pronomes interrogativos, porém, nós temos aqui no enunciado a pergunta a partir de um deles, tudo bem? Na tirinha, Calvin está procurando por sua jaqueta. O W8 question where foi utilizado pois. Nós temos aqui, lá no primeiro quadrinho, ele pergunta, "Where's my jacket?" Exatamente esse é o foco da nossa questão, tudo bem? Na letra A, refere-se a um lugar onde possivelmente sua jaqueta pode ser encontrada. Letra B, refere-se ao tempo em que o personagem está procurando a jaqueta. Letra C, faz alusão a uma pessoa que é a mãe de Calvin. Letra D, está ligado ao fato de estar furioso, pois where significa quando. E letra E, o pronome interrogativo se refere ao local embaixo da cama, no segundo quadrinho. Então, vamos às nossas alternativas e ver qual delas se encaixa melhor na questão, tudo bem? Vamos começar pela letra E e aí nós vamos, ao longo da questão, vamos lendo as demais alternativas, tudo bem? O pronome interrogativo se refere ao local embaixo da cama, no segundo quadrinho? Não, gente, até porque nosso foco é o primeiro quadrinho. Aqui no segundo quadrinho ele só fala que ele já procurou por todo canto e que não achou, inclusive debaixo da cama, tudo bem? Na letra D, está ligado ao fato de ele estar furioso, pois where significa quando.
Também não, gente. A palavra where significa onde e não quando. Então, essa aí é uma pegadinha para vocês, ok? Na letra C, nós temos, faz alusão a uma pessoa que é a mãe de Calvin? Também não, até porque nessa procura pela jaqueta, ele não fala na mãe dele. Então, vocês também devem prestar atenção em quem são os personagens envolvidos na história. Nesse caso, não temos a mãe do Calvin presente, tudo bem? Na letra B, refere-se ao tempo em que o personagem está procurando a jaqueta? Também não. Então, nós temos apenas a letra A sobrando. Refere-se a um lugar onde possivelmente a sua jaqueta pode ser encontrada. Até porque a palavra where significa onde, né? Ele pergunta, onde está minha jaqueta? Então, onde refere-se a um lugar. Tudo bem? Letra A é o gabarito da nossa questão número 2. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido os exercícios a respeito de W8 Questions e vejo vocês na próxima aula. Bye bye, see you next class.